Joseph McCarthy foi eleito para o Senado americano em 1946 e assumiu o cargo no ano seguinte, ficando conhecido alguns anos depois por ter denunciado, sem qualquer prova, que haviam comunistas infiltrados em vários setores do governo americano, ampliando o medo que se tinha do comunismo na época. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai falar sobre Joseph McCarthy, o macartismo e a caça aos comunistas. Joseph McCarthy era um senador com pouca expressão. Pouquíssima gente sabia quem ele era, até que em fevereiro de 1950, o cara fez um discurso dizendo que tinha uma lista com nomes de 205 comunistas que tinham se infiltrado no Departamento de Estado americano e deixou todo mundo apavorado. Sim, não existem mais áudios desse discurso e o número que ele falou é debatido, mas o cara estava assim denunciando o comunismo infiltrado nas instituições americanas e isso deixou uma galera aterrorizada. Veja bem, um ano antes, os soviéticos tinham detonado com sucesso a sua primeira bomba nuclear. E naquele mesmo fevereiro de 1950, Julius Rosenberg foi preso em Nova York, acusado de repassar informações sobre a bomba para os soviéticos, o que fez o cara ser preso e executado junto com a mulher dele um tempo depois. Os Rosenberg foram condenados à morte na cadeira elétrica, num julgamento que ganhou as manchetes no mundo todo. Mas a gente não vai dar mais detalhes aqui, porque esse é o tema do vídeo exclusivo para Vogalovers de carteirinha dessa semana. Então, caso tu queira ver esse e os mais de 40 vídeos que já tem por lá, é só virar um membro do canal e assinar o plano Vogalover de carteirinha. Agora vamos seguir. A prisão do casal fez uma galera acreditar que os comunistas estavam mesmo entre os americanos e entregando os segredos da nação. Quais outras coisas horríveis eles podiam estar fazendo e quem eles são? Não dava para saber isso olhando para a cara de alguém. O casal Rosenberg era um casal comum, então talvez o teu vizinho fosse um comunista perigoso e tu não sabia. Os comunistas não eram novidade no país na época. O medo do comunismo já tinha sido bem grande depois da Revolução Russa de 1917, quando os movimentos trabalhistas organizados deram um salto. E entre as décadas de 1920 e 1940, o Partido Comunista dos Estados Unidos foi bem ativo, apesar de não ser muito relevante no cenário político. Em 1948, o Comitê de Atividades Anti-Americanas entrevistou um jornalista que admitiu ter sido comunista na década de 1930 e falou que um funcionário do Departamento de Estado chamado Alger Hiss tinha trabalhado com ele, o que foi negado pelo Hiss, mas um político no comitê chamado Richard Nixon insistiu e encontrou provas de que o Hiss conhecia aquele jornalista e que os dois tiveram certa proximidade. Hiss foi acusado de participar de um grupo de espionagem comunista e condenado por perjúrio por ter escondido a relação com o jornalista, ficando preso por 5 anos. Esse caso aumentou o pânico dos americanos, porque era a prova de que funcionários do governo tinham sim contato com os comunistas. O discurso do McCarthy fez ele ser manchete no país inteiro e a carreira política do cara foi catapultada. Ele ganhou apoio dos setores mais tradicionais e explorou o medo que as pessoas tinham do avanço do comunismo, que a essa altura era grande na Europa Oriental e tinha sido o vencedor da Guerra Civil Chinesa. McCarthy deu sequência nas suas declarações, dizendo que tinham comunistas infiltrados nos mais altos escalões do governo, com o objetivo de destruir a grande democracia americana por dentro. Então, pediu que fossem feitas investigações em órgãos do governo, como a Agência Central de Inteligência. A caça aos comunistas já existia antes do McCarthy, mas agora, com as declarações dele, ela se intensificou. Órgãos, como o Comitê de Atividades Anti-Americanas, ficaram mais fortes e qualquer pessoa considerada uma ameaça, subversiva ou alinhada aos ideais da União Soviética podia ser um alvo, visto que os inimigos do mundo agora não eram mais os nazistas, mas sim os comunistas. Um livro de 1948, chamado 100 Coisas que Você Deveria Saber sobre o Comunismo e a Educação, começava dizendo que as mentes mestras por trás do comunismo queriam pegar as crianças do berçário, vestir nelas um uniforme, colocar numa mão uma bandeira da foice e o martelo, uma arma na outra e mandar elas para conquistar o mundo. Para muita gente, combater o comunismo era uma questão moral. E um dos mais empenhados nessa caçada era o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, que colocou uma parte imensa do seu aparato de investigação para ir atrás de possíveis inimigos do Estado. Não era só o McCarthy, o FBI e o Comitê de Atividades Anti-Americanas que faziam as investigações. Cada um deles investigava pessoas diferentes de forma independente, mas dentro das grandes indústrias, universidades ou agências do governo, essas investigações também aconteciam. Qualquer pessoa que fizesse críticas ao governo americano ou que demonstrasse simpatia pela União Soviética poderia ser chamada para se explicar e até criticar a bomba atômica poderia te colocar numa situação difícil, como aconteceu com o Robert Oppenheimer,
o pai da bomba atômica, o cara que chefiou o Projeto Manhattan, que também foi investigado e chamado para depor perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas em 1949, mas que continuou sendo perseguido nos anos seguintes, acusado de ser um espião comunista. Caso tu queira saber mais sobre Oppenheimer, a gente tem um baita vídeo sobre ele bem aqui. Quando eram chamadas para prestar esses depoimentos, a vida das pessoas era virada de cabeça para baixo. Os caras investigavam tudo e geralmente a primeira pergunta era se a pessoa era ou já tinha sido filiada ao Partido Comunista. Caso ela se recusasse a responder essa ou outras perguntas, isso era entendido como uma afirmação de que ela estava sim envolvida com movimentos comunistas e frequentemente esses interrogados eram intimidados pelos interrogadores. Pessoas eram pressionadas a entregar amigos ou outras pessoas conhecidas ou que tinham ouvido falar que tinham ligações com comunistas. E existia aí também o medo de ser preso e acusado de traição. Mesmo quem não concordava com essa perseguição podia ser acusado. Porque se não concordava? Não concordava por quê? Estava defendendo o comunista? Uma galera perdeu o emprego, acusada de serem riscos para a segurança, e uma das consequências dessa perseguição foi o enfraquecimento de movimentos sociais, como a luta pelos direitos civis contra a discriminação racial, que foi enfraquecida porque as pessoas que tinham simpatia pela causa não queriam ser vistas como comunistas e serem alvos do governo. Foram se criando listas de nomes de supostos comunistas para dificultar que essa galera conseguisse emprego mesmo. Sendo talvez a mais famosa delas, a que circulou por Hollywood, para evitar que atores, atrizes, diretores e produtores conseguissem trabalho. Lucille Ball e Charlie Chaplin estavam entre os que ficaram na mira dos caçadores de comunistas. E o diretor Elia Kazan, que dirigiu filmes como Viva Zapata, O Sindicato de Ladrões e Uma Rua Chamada Pecado, chegou a entregar colegas que tinham ligações com o comunismo, o que fez o cara perder grande prestígio dentro da indústria nos anos que se seguiram. Orson Welles chegou a dizer que o Elia Kazan trocou a alma por uma piscina e outros profissionais do cinema que se recusaram a responder perguntas do comitê sobre as suas afiliações comunistas foram presos por desacato ao Congresso. Caso tu queira ver um vídeo sobre a perseguição aos comunistas em Hollywood, é só deixar um comentário pedindo que a gente faz. Aqui no canal tá cheio de infiltrados que não são inscritos. Dá pra acreditar nisso, Marco? Tem gente que assiste nossos vídeos toda semana e nunca se inscreveu. Tem gente ainda que não deixou o like nesse vídeo, mas a gente tá de olho. Então, deixa o like aí, se inscreve e vai lá que a gente tem no Instagram também, porque a gente tá abrindo uma caixinha de perguntas lá toda semana para responder aqui no final dos vídeos. Seguinte, mesmo quem não perdia o emprego, depois de ser chamado para uma conversa, passava a ser mal visto pelos colegas. Por que é que foram te investigar? O que tu tá escondendo? Isso mudou muito as relações que as pessoas tinham com seus colegas de trabalho. E nem o presidente Harry Truman escapou dos ataques do McCarthy, que acusou o cara de ser um aliado dos comunistas. McCarthy era visto como um patriota, um defensor do orgulho americano, e muita gente ficou grata ao cara por finalmente estarem perseguindo os comunistas e os homossexuais também, que foram outras vítimas da perseguição do macartismo. Já os seus críticos diziam que estava promovendo uma caça às bruxas e indo contra as liberdades civis dos americanos, superdimensionando o perigo comunista, visto que nada indicava que haviam conspirações para derrubar o governo. Gente completamente inocente, que não tinha cometido qualquer crime, estava tendo a sua vida prejudicada. Mas como ninguém morria, os apoiadores do McCarthy viam isso como um mal menor. As pessoas perdiam o emprego e eram presas, mas a caça aos comunistas não era vista como violenta, então não foi comparada a outras perseguições que aconteciam em regimes autoritários. McCarthy foi reeleito em 1952 e assumiu a presidência da Comissão de Operações Governamentais do Senado, que tinha como foco até então a investigação de fraudes e desperdícios no poder executivo, mas agora o foco dos caras era achar os comunistas. McCarthy e seus aliados investigaram vários departamentos do governo e interrogaram várias pessoas suspeitas de filiações comunistas, mas tudo parecia que não dava em lugar nenhum. Os críticos falavam sobre os abusos dessas investigações, mas o McCarthy se defendia no argumento de que o comunismo era uma ameaça tão séria que eles podiam passar por cima de alguns direitos, como a presunção de inocência, para livrar o país daquele mal. Houve sim casos de americanos que trabalharam como espiões para a União Soviética, e a espionagem era uma realidade, mas as investigações ficavam em cima de uma linha muito tênue. Em 1950, foi aprovada a Lei de Segurança Interna, também conhecida como Lei de Controle de Atividades Subversivas, que exigia que todas as organizações comunistas registrassem seus membros no Departamento de Justiça e impôs restrições legais a esses membros, impedindo eles de terem um passaporte dos Estados Unidos e de trabalhar no setor de defesa.
O presidente ainda recebeu o direito de colocar os comunistas em campos de detenção caso houvesse motivo para acreditar que aquela pessoa se envolveria numa conspiração ou ato de sabotagem. A lei foi promulgada apesar do veto do presidente Truman e, além de impedir que milhares de pessoas entrassem nos Estados Unidos, evitou que imigrantes conseguissem regularizar sua situação no país. Com o tempo, membros da Comissão de Operações Governamentais do Senado renunciaram às suas funções por conta da queda de popularidade e do crescente extremismo do McCarthy. O reitor de Direito da Universidade de Harvard disse que o senador atuava como juiz, júri, promotor, castigador e assessor de imprensa. Tudo em um. E muito da popularidade que ele recebeu se deve também ao crescimento do acesso à televisão, que fez com que mais pessoas pudessem ver e ouvir o que McCarthy tinha a dizer. Muitas das audiências que o McCarthy fazia eram televisionadas, mas a mesma televisão que popularizou ele também ajudou a derrubar o cara. O jornalista Edward Murrow fez uma série de reportagens sobre o senador, expondo os abusos que vinham sendo cometidos por ele na sua cruzada contra os comunistas, acusando pessoas sem provas e destruindo a credibilidade e reputação de gente inocente. O McCarthy respondia dobrando a aposta, acusava republicanos e democratas de serem comunistas e nem o presidente Dwight Eisenhower escapou das críticas do cara. O Eisenhower manifestou seu descontentamento com o McCarthy algumas vezes, em privado, nunca em público, dizendo que o McCarthy queria era publicidade. E do presidente ele não ia conseguir, porque o Eisenhower não ia descer ao nível dele. Mas aí, em 1954, ao investigar o exército, o McCarthy viu sua popularidade despencar. As Forças Armadas eram muito respeitadas pelos americanos, e um dos alvos dele foi o general George Marshall, considerado um herói nacional pela sua atuação na Segunda Guerra Mundial e vencedor de um Prêmio Nobel da Paz. Mas foram outros casos que minaram a reputação dele. McCarthy focou no caso do Irving Perez, um dentista de Nova York que tinha sido convocado para o exército em 1952 e promovido a major em novembro de 1953. Só que aí descobriram que ele se recusou a responder perguntas sobre a sua filiação política no formulário de avaliação de lealdade. O cara era membro do Partido Trabalhista Americano, um partido de esquerda, e os superiores dele então receberam ordens de dispensar o cara do exército dentro de 90 dias. O McCarthy intimou ele a comparecer ao seu comitê de investigação, onde Perez se negou a responder as perguntas, o que fez o McCarthy exigir que ele fosse levado à corte marcial. O Perez pediu a dispensa imediata, mas o slogan "Quem promoveu Perez" foi usado como arma pelos caçadores de comunistas para mostrar que tinham comunistas até no exército. Na verdade, o Perez foi promovido automaticamente, e as rusgas que as Forças Armadas aumentaram quando o exército acusou McCarthy de buscar favorecimento para um soldado que era amigo de um membro do comitê de investigação. E o McCarthy acusou o exército de má-fé. O comitê de investigação do Senado ficou responsável por investigar ambas as acusações, o que no final não deu em nada. Mas essas audiências duraram 36 dias e foram transmitidas ao vivo pela televisão, o que fez com que milhões de pessoas vissem as táticas desonestas que eram usadas pelo McCarthy. O momento mais emblemático foi quando ele acusou um dos advogados que trabalhava no caso de ter ligações com comunistas, o que fez o conselheiro especial do Exército, Joseph Welch, responder que até aquele momento nunca tinha avaliado a crueldade ou a imprudência do senador. E antes que o McCarthy pudesse responder qualquer coisa, foi interrompido pelo Welch, dizendo que não era para assassinar mais esse rapaz, que o McCarthy já tinha feito o suficiente. E concluiu perguntando se o senador não tinha senso de decência. Quem estava ali naquele momento aplaudiu essa resposta e a opinião pública se virou contra o McCarthy. Também contribuiu para o declínio dele o suicídio do senador Lester Hunt, que era um rival político do cara. Em 1953, o filho do Lester Hunt tinha sido preso sob a acusação de solicitar sexo a um policial disfarçado, visto que na época atos homossexuais eram proibidos por lei. E isso fez com que alguns senadores, incluindo McCarthy, começassem a chantagear o Lester, exigindo que ele abandonasse os planos de concorrer a uma reeleição e exigiram a renúncia dele. O McCarthy continuou pressionando e atacando o cara, até que ele atirou em si mesmo dentro do seu gabinete. O Lester era um apoiador de causas sociais e a morte dele foi mais um golpe na moral do McCarthy. Nas eleições de novembro, os republicanos perderam o controle do Senado e o McCarthy foi substituído como presidente da comissão de investigação. Ele caiu no ostracismo. Praticamente ninguém mais queria ser associado a ele e o senador passou a ser ignorado pela mídia. Os discursos que ele dava eram para uma Câmara quase vazia, ou então com pouca gente prestando atenção. Ele foi censurado pelo próprio Senado por conduta imprópria, contrárias às tradições do Senado. Além de que alguns senadores relataram terem encontrado ele bêbado durante o trabalho. Nos seus últimos anos, ele foi internado várias vezes por conta de uma cirrose hepática provocada pelo excesso de álcool e morreu antes de completar o segundo mandato, aos 48 anos de idade, no dia 2 de maio de 1957.
1967. Tem quem veja o legado do McCarthy como algo positivo, uma figura que uniu o país através da luta contra o comunismo, mas a maioria concorda que o nome dele está mais associado a difamações infundadas de um período de histeria. Em determinado momento, o McCarthy precisou testemunhar perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado e não conseguiu falar o nome de um comunista sequer que trabalhava em qualquer departamento do governo. Nomeou alguns suspeitos só. Ele nunca conseguiu apresentar um caso plausível contra ninguém e nunca encontraram provas da existência daquela lista com os nomes de comunistas infiltrados no Departamento de Estado que ele falou no discurso que tornou ele famoso. O macartismo destruiu milhares de vidas e acabou com a carreira de muita gente. Mas essa forma de fazer política não desapareceu com ele. Não, senhor. Porque Joseph McCarthy é considerado o pai dos políticos que divulgam notícias falsas como arma política, sem qualquer remorso ou compromisso com a verdade. O vídeo de hoje fica por aqui, mas tem vídeos extras do Vogalizando para quem vira um Vogalove de carteirinha. Para quem não tá ligado, tem como tu apoiar o nosso canal, que nem essa galera maneira que tá aparecendo aqui. Dá para comentar um valeu demais, mandar um 5 pra gente ali no Pix e também virar membro do canal, que assim tu participa de enquetes exclusivas, tem acesso a emojis para usar aqui nos comentários e se assinar o plano mais baita que tem ali, o Vogalove de carteirinha, vai ter acesso a mais de 40 vídeos exclusivos que já tem por lá. Custa menos de 20 pilinha e tu contribui para a existência aqui do nosso canal. A maioria, quando vira membro, assina esse plano aí, porque vale a pena demais. Saem vídeos novos a cada 15 dias, semana sim, semana não. Todos com o selo Vogalizando de maneirice e nos temas mais variados também. Já tem vídeo lá sobre a Inquisição aqui no Brasil, sobre o general que deu um golpe de Estado para salvar a democracia, sobre a máquina de propaganda nazista, sobre a atuação da Itália na Segunda Guerra Mundial. Tem vídeo sobre a guerra que inspirou Game of Thrones, sobre os crimes do Jack o Estripador, sobre o desastre de Le Mans, os protestos contra a Guerra do Vietnã, filmes com erros históricos e até sobre a história do País Basco e o ETA. Vira um Vogalove de carteirinha aí que vale a pena. Agora, vamos responder duas perguntas que fizeram pra gente aí no nosso Instagram. O Soul Sky Man perguntou se o acidente de avião com o Castelo Branco foi um acidente mesmo ou foi sabotagem. Então, cara, um avião da FAB bateu no avião que estava o Castelo Branco em 67, mas oficialmente o caso é tratado como um acidente mesmo. Agora, na época, o Brasil vivia uma ditadura e o caso é, sim, bem suspeito, abrindo muita margem para a teoria da conspiração. As investigações não apontaram sabotagem. E a Ju Rosa perguntou se teve imigração espanhola aqui no Brasil e teve sim. Desde a época da corona tinha espanhóis vindo para cá, mas a imigração se fortaleceu mesmo no final do século XIX e continuou forte no decorrer do século XX. O Raul Gil era filho de imigrantes espanhóis, a Ivete Sangalo é neta de um espanhol, o Zé do Caixão é neto de espanhóis. E em 2014 tinha entre 10 e 15 milhões de descendentes espanhóis no Brasil, número hoje que pode ser ainda maior. Fica vogalizando. Confere esse vídeo aqui sobre a Guerra Fria, ou então esse aqui, onde a gente explica por que a Guerra Fria se chama Guerra Fria. Um beijo e vamos chamar.